Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus vos seja multiplicada. Pastor Lucas Reis, para mais um dia da nossa leitura bíblica. Nós estamos lendo a Bíblia em 6 meses e hoje nós vamos ler do capítulo 29 ao capítulo 35 do livro de Gênesis. Sempre antes de nós fazermos a nossa leitura, nós oramos ao Senhor pedindo a Ele para nos dar clareza e que Ele se revele a nós a partir das Escrituras. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus, eterno e maravilhoso Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós estamos, Senhor, clamando ao Senhor. Somos gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede este privilégio de estarmos na Sua presença. Nós estamos lendo, meu Deus, as Sagradas Escrituras. Pedimos ao Senhor que se revele a nós a partir das Escrituras, para que o Teu nome seja glorificado e que possamos conhecer o Senhor e assim termos uma vida melhor, porque o Senhor tem o poder de transformar as vidas. Oramos em Teu nome, te agradecemos, certos da Tua resposta. Amém e graças a Deus. Vamos lá? Capítulo 29 do livro de Gênesis. Então pôs-se Jacó a pé e foi à terra dos filhos do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. Tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber as ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou e beijou-o, e levou à sua casa. E contou ele a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disso, Labão e Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante, formosa à vista. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: é melhor que eu te dê do que a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram os seus olhos como poucos dias, pelo que muito a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me a minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia sua filha e trouxe-lhe-a, e entrou a ela. E Labão deu uma serva Zilpa por serva a Leia sua filha. E aconteceu que pela manhã, ver que ela era Leia, pelo que disse a Labão: por que fizestes isso?
não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra pelo serviço, que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o nome de Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou o seu nome de Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor por isso, chamou o nome Judá, e cessou de ter filho. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome de Naftali. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois de Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurados. E chamou o seu nome de Aser. E foi Ruben nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe as Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. E ela disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia: Deus tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao seu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Leia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome de Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me os vossos filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça a teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor abençoou por amor de ti.
E disse mais: determina-me o teu salário que tu darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou a teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada. Me darás, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. O passarei hoje por todo o teu rebanho, separando ele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário e estiver diante da tua face, tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por furto. Então disse Labão: tomara que seja conforme a tua palavra. Separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todo moreno entre o cordeiro deu-os na mão dos seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si Jacó apacentava o resto dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e aveleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho nos canos e na pia de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vinho, vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam cria listradas, salpicadas de malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para listrado, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. Sucedia que cada vez que concebia as ovelhas, fortes punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Mas, quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas e servos, e camelos e jumentos. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai, e do que era nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que com todo o meu poder tenho servido o vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizestes mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós
parte ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas filhas sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda, que havia adquirido o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugira. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e após o seu rosto para a montanha de Gileade. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás deles seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda. Naquela montanha armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivastes de mim, e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e te esquivastes de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviastes com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e filhas loucamente, pois agora andastes assim. O poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: por que temia? Pois que dizia comigo: porventura me não arrebatarias as suas filhas? Com quem achares os teus deuses, estes não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Léia e na tenda de ambas as servas, e não achou, e saindo da tenda de Léia entrou a tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó, contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furioso me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se nos meus olhos.
Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo, me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas ou os filhos que tiveram? Agora, pois, vem, façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, erigiu por coluna e disse: Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Zaduta, porém Jacó chamou-lhe de Galede. Então disse Labão: este montão será hoje por testemunha entre mim e ti, por isso se chamou o seu nome Galede. E Mispa, porquanto disse: atente, Senhor, entre mim e ti, quando nos estiveres apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão será testemunha, e esta coluna seja testemunha de que não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão a esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de teu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão e passarem a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas, abençoou-os e partiu. Voltou Labão ao seu lugar. Foi também Jacó o seu caminho, encontrando nos anjos de Deus. E Jacó disse: quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. E enviou Jacó mensageiro diante da sua face e a Esaú seu irmão na terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo: como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas, servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Jacó, o Senhor que me disseste: torna a tua terra, a tua parentela, e far-te-ei bem menor. Sou eu que todas as beneficências e em toda a fidelidade que tivestes com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venhas e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente farei o bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante da minha face, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te
te perguntar, dizendo: que tens e para onde vai? De quem são estes diante da tua face? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente, que envia a meu senhor a Esaú. E eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme esta mesma palavra falarei a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já é alva. Subiu, porém, ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E Jacó perguntou-lhe e disse: dá-me, peço, a saber o teu nome. Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali, e chamando Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, nervo encolhido. E levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Leia e seus filhos atrás, porém Raquel, José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes até que chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou e lançou sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as suas servas e os seus filhos inclinaram-se. E chegou também Leia com os seus filhos e inclinaram-se. Depois chegaram Jacó e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomastes contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que a tomou. E disse: caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém lhe disse: meu senhor, sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue o meu senhor em Seir. E Esaú disse: deixarei logo contigo desta gente que está comigo. E ele disse: para que isso? Basta que eu ache graça aos olhos do meu senhor.
Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó, salvo a vida de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinham de Padã Arã, e fez o seu assentamento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. E saiu Diná, filha de Leia, que está dera a Jacó a ver filhas da terra. E Siquém, filho de Amon, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Dina, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada, Diná, sua filha, estava os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viesse. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram os varões, iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça a vossos olhos, darei que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e dádiva, e darei o que me disseres. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó, Siquém e Amor, seu pai, enganosamente falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhe: não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circunde todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidares, tomaremos a nossa filha e iremos-nos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou a jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era mais honrado de toda a casa. Deus, seu pai, vieram, pois, Amon a Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram os varões da cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço diante da tua face, tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. Os seus gados e as suas possessões de todos os animais não serão nossos, consentimos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amon e a Siquém, de seu filho. Todos saíram da porta da cidade, e foi circuncidado todo o macho de todos os que saíam pela porta da cidade. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho. Mataram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, portanto havia contaminado a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia tomado, e toda a sua fazenda.
e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número, ajuntar-se-ão, ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como uma prostituta? Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinha em suas mãos e arrecadados que estavam em suas orelhas. Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. Partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar, chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado, quando fugiu diante da face do seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifica-te, multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abrão e a Isaque, a tua semente. Depois te darei a terra. E Deus subiu dele do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação, e deitou sobre ele, ou sobre ela, azeite. E chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara como ele Betel. Partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá. Esta é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, e era 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia, Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia, Gade e Aser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. E Jacó veio a Isaque seu pai, a Mamre e Kiriat Arba, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou e morreu, e foi recolhido a seus povos, velho e afartado de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Lemos do capítulo 29 ao capítulo 35
do livro de Gênesis. Voltaremos amanhã para prosseguir a nossa leitura da palavra de Deus. Deus te abençoe.